O Ribeirão em Debate está de volta e o assunto hoje é dos mais palpitantes. Nós estamos falando de educação, da necessidade do Brasil fazer uma revolução na qualidade da educação, já que em termos de quantidade a gente já universalizou a educação, mas ainda, como os nossos especialistas estão dizendo aqui, há muito por fazer, né? Eu estou trazendo uns dados aqui. Primeiro eu trouxe alguns dados para a gente refletir, que são os dados do analfabetismo, né, de 10 a 29 anos, pouco mais de 3%, acima de 30 já pula para quase 14%, no campo 20%, nas cidades a média 5%, a procura por cursos para alfabetização de adultos, quanto maior a idade, menor a procura, acima de 59 anos a procura é só 3% se interessam por esses cursos, né? De 10 a 14 anos, no primeiro mundo, de um modo geral, o analfabetismo está em 1%. Então, se você pega a Itália, 1,1%. Portugal destoa disso, 5,1%. Nós sabemos pelas revistas, pela mídia, que se tem uma preocupação enorme com a educação, né? Uma rigidez muito grande com o fator educação. No Distrito Federal, Brasília, nós temos um analfabetismo de 3,25%. Em São Paulo, 4,09%. No Maranhão, 19,31%. E Alagoas, que é o recordista dos estados brasileiros, 22,52%. Isso significa que Alagoas tem quase um quarto da sua população analfabeta, né? Então, vamos pensar nas causas disso e pensar como resolver este problema. Então, eu vou começar dessa vez aqui com o Arnaldo. Vamos lá, Arnaldo. Pois é, quando a gente fala em 3%, 4%, 5%, 9%, nós estamos falando em milhões de pessoas. Porque falamos, por exemplo, na situação do Brasil, é um universo de 160 milhões de habitantes, 9%. Né? Aliás, 190 milhões de habitantes. 190 milhões. Então, se arredondarmos para 200, 3%, nós temos 6 milhões de analfabetos. No limite, se pensarmos em termos de Brasília, que é o menor índice. Em termos de Brasil, nós temos 18 milhões de analfabetos. Aproximadamente 10 Ribeirão Preto são analfabetos. Outro dado importante, a gente fala em analfabetismo, mas olhando sobretudo para a população adulta, né, acima dos 14 anos, a grande maioria dos considerados alfabetizados, né, uma boa porcentagem pelo menos dos considerados alfabetizados nessas áreas de mais restrição social, não concluíram o ensino fundamental. Não são concluintes do ensino fundamental. E mesmo aqueles que concluíram o ensino fundamental, e a gente traz aqui para o nosso estado, né, um estado que tem uma cifra percentual de alfabetismo muito baixa, mas que, no entanto, sabemos que a criança sai da 8ª série, da antiga 8ª série, agora 9º ano, né, sem saber as 4 operações, sem conseguir ler um texto por inteiro, sem conseguir entender o que diz um texto, e pior, sem conseguir redigir pelo menos um bilhete. Né, os chamados analfabetos funcionais. E o que eu vejo de sórdido nisso tudo é que a criança ela vai sendo empurrada para o final da escola, ela chega no final do 9º ano, ela tem um diploma nas mãos, esse diploma significa que ela está impedida de correr atrás do seu futuro. Porque legalmente ela não pode voltar para a escola, ela já é diplomada. Ela não pode, lá na frente, quando a criança sentir a necessidade, que já não é mais uma criança, é um adulto, que o mercado de trabalho, né, exigir dele uma formação melhor, ele não pode correr atrás dessa formação, ele está impedido legalmente. Isso eu vejo com uma grande preocupação. Ele tem o diploma, mas não tem o preparo, Não tem o preparo. E não vai poder ter o preparo posterior, porque ele já tem o diploma. Agora, olha aqui, Elza, que interessante, o Brasil ele é contraditório. 97% das crianças brasileiras têm acesso, em média, na média brasileira, têm acesso à sala de aula, entre 7 e 14 anos. O estado de São Paulo é quase 100%, os estados mais ricos têm quase 100%. Mas se você pensar que 3% do que falta equivale a 1,5 milhão de crianças por ano, nós estamos alimentando o analfabetismo. Quer dizer, gastamos 3,2 bilhões de reais no último ano para combater o analfabetismo e deixamos 1,5 milhão de crianças fora da escola. Quer dizer, isso não é um contrassenso? Isso é inadmissível, principalmente para o nosso estado, que é um estado tão forte perante toda a nossa federação, de ainda termos essa quantidade de crianças fora da escola. E no país como um todo, a gente tem a necessidade e a obrigação de incluí-las. A partir do momento que ainda tem
qualquer que seja o mínimo colocado de crianças fora da escola, nós estamos deixando de cumprir aquilo que é um direito subjetivo. E um direito que fundamental que está na Constituição, né? É um direito subjetivo, cada um tem esse direito de ter uma educação, e não apenas uma educação de sala de aula, mas uma educação com qualidade, para que a gente possa formar pessoas que minimamente possam se conduzir pela vida. De alguma maneira nós temos que atuar nesse sentido. E a nossa educação tem muita falha em relação a todos esses pontos de vista. Nós temos uma educação que lida muito com a questão conteudista, principalmente, deixando de lado a questão da natureza, a relação com outros seres humanos, que é importantíssimo. E voltando na questão do analfabetismo, eu vejo o seguinte: nós, antes de 1960, tínhamos uma grande população sediada no campo. A partir daí, a urbanização se estende e as pessoas começam a vir para a cidade, que eu acho que é esse grande fator dessa população que fica numa massa produtiva de pessoas e que acabam não tendo acesso a trabalho, porque tem essa deficiência educacional que, como ele diz, os impede de voltar para a escola para continuar, tem que muitas vezes fazer cursos paralelos, mas muitos ainda voltam para a escola, mesmo com idade bem avançada. Eu quero aqui dizer para você que eu tenho uma aluna numa sala de alfabetização que tem 92 anos e não perde um dia de aula. Eu vou dar um dado aqui para você, é que a minha mãe fez o Mobral, o antigo Mobral. Hoje minha mãe passou de Itaperã nos 90 também, mas ela fez com mais de 50 anos, ela foi para a escola. Ai. Meus pais eram analfabetos e meu pai continua sendo, mas minha mãe, ela consegue ler um textinho, anotar um telefone, fazer um bilhete, ler um bilhete, porque ela fez alguns meses, ou pelo menos quase um ano, de Mobral aos 50 anos. O que mostra que é possível você vencer alguma dificuldade, não importa a idade que você está. Eu me lembro quando eu fiz o Largo São Francisco, tinha um senhor que se formou comigo com mais de 65 anos. Ele dizia, ele já era aposentado, tinha filhos criados, ele dizia, não, era o meu sonho fazer direito em São Francisco. Ele estudou, fez o vestibular e foi fazer. Isso é correr atrás do sonho, né? E o analfabetismo, a gente tem estudado um pouco a questão do envelhecimento, você percebe, um velho, um idoso alfabetizado é completamente diferente de um analfabeto. Sem dúvida. As dificuldades são muito maiores para o analfabeto. Então, o analfabetismo é uma chaga que tem que ser combatida a duras penas, né? Eu vou dar um dado aqui para o Zé comentar, que a gente já falou en passant. De 100 crianças que entram na escola, apenas 47 terminam o ensino fundamental na idade correspondente. A gente sabe que a criança está com X ano, deveria sair com X ano. Apenas menos da metade sai com a idade correspondente. O que quer dizer que vai atrasando ao longo do período. Um outro dado, apenas 14 das 100 terminam o ensino médio. 86% já ficaram pelo caminho. E das 100 crianças que entraram na escola, apenas 11 ingressam na universidade, né? Vejam que são alguns dados assim estarrecedores. Um outro dado aqui interessante para o Zé comentar: 61% das crianças de 5º ano, na nossa época de escola, né, Zé? Escola pública, era pouca, não era para todo mundo, mas a escola era boa. Todos nós, né, professor? O sujeito estudava um ano, sabia tabuada, sabia fazer cálculo e tal. Hoje, quem sai do 5º ano, 61% não consegue ler um texto o mais simples. 60% dos alunos de 9º ano, portanto concluintes do curso fundamental, não conseguem interpretar um texto narrativo, uma coisa desse tipo assim. 65% dos alunos têm problemas com cálculos simples e de porcentagem. Como é que você vê isso, Zé? E provavelmente 90% não tem qualquer conhecimento básico em ciência. Sim. O que é pior. Bem, há várias razões. Eu tenho a minha teoria, eu falo um pouquinho. O lamentável de debate é que a gente tem sempre um tempo curto, né? Não pode fazer discurso. Mas eu vou comentar um pouquinho. Se você perceber os índices de analfabetismo, primeiro você disse nos dados numéricos que você mostrou, e os dois colegas muito bem comentaram, estados, como você disse, Maranhão e Alagoas e outros estados do Norte e Nordeste, essas porcentagens são maiores.
A outra coisa interessante, que eu acho que é o esperado, é que as pessoas um pouquinho mais velhas, a taxa de analfabetismo é maior do que as pessoas mais jovens. Isso é óbvio, porque a implementação atual, seja das tecnologias de informação e políticas públicas para a erradicação do analfabetismo, tiveram algum sucesso. Ao lado disso, como o Arnaldo comentou, o mercado de trabalho começa a cobrar algumas habilidades cognitivas que as pessoas mais idosas não precisam ter mais nesse espírito, mas as pessoas mais jovens precisam ter para poder se tornar competitivas, senão não entra no mercado de trabalho, né? E o mercado de trabalho está ficando cada vez mais demandante cognitivamente e mais exigente. E demandando essas habilidades, por isso que os jovens precisam conhecer. Mas eu fiz uma análise dos dados do IBGE, com indicadores econômicos, indicadores sociais e até criminalidade, não é, que você eventualmente possa ter interesse. Primeiro, todos vocês conhecem, os telespectadores também, conhecem muito bem os dados do PISA, o Programa de Avaliação Internacional. Eu calculei a média para cada um dos estados brasileiros. Em seguida, eu peguei a média do Enem para cada um dos estados. Tem diferença. O PISA é exatamente para crianças de 15, 16 anos que o Estado ou o governo não tem interferência. Já vem pela OECD determinado quais escolas vão ser submetidas à avaliação. O Enem é quase que voluntário. Algumas escolas, alguns municípios até escolhem algumas escolas muito boas. Mas vamos lá, para não tomar muito tempo. Há uma alta correlação positiva. Lembrando que correlação varia de -1 a +1, podendo ser 0. Quanto mais alto, mais próxima de 1, melhor é. Para dar uma ideia, é uma boa correlação entre altura e peso. Não é 1 porque nem todas as pessoas que são muito altas são pesadas. Tem pessoas que são muito altas e são magérrimas, né? São bem magras. O contrário também. Mas a correlação é por volta de 0,80. Então vamos imaginar. Quando eu correlacionei os dados do PISA e do Enem com a evasão que você mostrou aí na escola, com a quantidade, chama aquisição escolar, o tempo que as crianças permanecem na escola. E também o PIB e outros indicadores, mesmo a taxa de analfabetismo, há uma alta correlação entre os dados do Enem, positiva, os dados do PISA e esses indicadores. Isso significa que quanto mais altos os valores do Enem, quanto mais altos os valores do PISA, menor esses indicadores negativos que nós vemos aí, por exemplo. Então, isso é muito... Inclusive, taxa de criminalidade, que é o indicador, a correlação mais baixa, por volta de 36,40 que eu obtive negativo. E quanto mais alto esses valores, maior a renda. Por o Distrito Federal. Para mim é óbvio que o Distrito Federal deva ter uma taxa de analfabetismo muito menor. Porque é a maior renda do país. A qualidade de vida ali deveria ter altíssima. Mas tem um indicador que não é muito bom no Distrito Federal, que é a violência. Não é? Provavelmente pelas periferias, cidades são muito altas. Mas você vê, você falou 3% mais ou menos 3,20 no Distrito Federal. É óbvio, as pessoas que trabalham lá, nos governos, porque tem os consulados, evidentemente os indicadores devem ser baixos. Agora, só para terminar um pouquinho, vou passar um minuto, o Arnaldo, para debater. Tem muitas variáveis que nós chamamos aparentemente importante no ensino. Por exemplo, o salário do professor é importante, mas eu estou dizendo, desde que tenha um limite, o número de professor, para o governo do estado está querendo colocar 2 professores por sala de aula. Número de alunos por professor. Essas variáveis são periféricas, elas são computadores em sala de aula. Essas variáveis são importantes, mas não são as variáveis decisivas, cruciais. Eu comentarei depois para não tomar muito tempo. Para mim, dentro da minha teoria, a variável mais importante é a habilidade cognitiva do aluno, que o professor esquece e o sistema esquece. Nós vamos voltar a tratar disso, a gente pode até começar com você. No próximo bloco a gente vai fazer um intervalinho, fica aí que a gente já está de volta já, tá bom? Até mais.